Vamos de novo. Are you listening? Continuando sobre o Labeling Approach. É só uma continuação de conteúdo mesmo. Pessoal, aqui professor Valério Luiz mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai dar uma continuidade sobre o que a gente estava falando, a teoria do Labeling Approach. Realmente, esses filhos da p... não falam de falar um minuto. Nós vimos, né, no vídeo passado, que essa teoria foi desenvolvida pela sociologia dos Estados Unidos, que o principal expoente, o mais conhecido aqui no Brasil, é o Howard S. Becker, através do livro Outsiders, e a gente viu que a análise dele considerou que não basta uma ação ser cometida para ser considerada crime, é preciso uma reação social, né? A sociedade tem que olhar para aquele comportamento e etiquetá-lo e atribuir um valor negativo a ele. Dizer, esse comportamento nós atribuímos um valor ruim para ele, ele merece ser punido, e a partir daí começa a criminalização desse comportamento. Hoje nós vamos adentrar em algumas críticas que a teoria do Labeling Approach faz, principalmente ao sistema de justiça criminal. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que uma coisa é a lei, uma coisa é o Código Penal em si, né? Os comportamentos que ele descreve ali como criminosos, e outra coisa é o nosso sistema de justiça criminal. O que eu estou chamando de sistema de justiça criminal? São as agências de controle. Se acostumem com esse termo, a criminologia usa muito ele, agências de controle. A lei penal, ela é aplicada por uma série de instituições que a criminologia chama de agências de controle. Por que elas são chamadas dessa forma? Porque o objetivo delas é realmente estabelecer um controle social, não é? O Código Penal em si é uma espécie de controle social para fazer com que as pessoas ajam de determinada forma e não de uma outra forma que ele considera prejudicial para a sociedade, não é verdade? Então, a polícia militar é uma agência de controle, a polícia civil é uma agência de controle, o Ministério Público, embora nem sempre haja como agência de controle, mas ele, como titular da ação penal, é uma agência de controle. O Poder Judiciário, quando aplica sentenças condenando pessoas, está funcionando como uma agência de controle também. Acontece que esse sistema, né, com essas várias agências de controle, segundo a teoria do Labeling Approach e a teoria crítica da criminologia também, que a gente vai estudar mais para frente, fazem uma série de observações dizendo que não agem com imparcialidade, né? Por mais que a lei ela preveja um determinado crime como um determinado comportamento como criminoso, muitas vezes esse sistema de justiça aplica essa norma para uma ordem de pessoas e para outra ordem de pessoas não aplica. Ou há uma crítica até mais aprofundada. Muitas vezes um comportamento que é lesivo socialmente é tido como criminoso, mas outro comportamento que apresenta uma lesividade muito maior, muitas vezes não é criminalizado. Então essas duas situações, a teoria do Labeling Approach analisa, lança uma luz sobre ela para fazer realmente uma crítica sobre o nosso sistema de justiça criminal e sobre como que o direito penal funciona. Em primeiro lugar, vamos olhar a questão da reação social. Um ponto muito interessante, eu não sei se vocês gostam de série de TV, se vocês virem aquela série Vikings, tem um episódio em que o Floki mata o Altustan, né, que é um amigo do rei, um amigo do Ragnar Lothbrok. E o Ragnar sabe que o Floki tinha feito esse homicídio, né, ele sabia que o Floki tinha cometido um crime, mas não estava tomando nenhuma atitude para punir o Floki. Acontece que o filho do Ragnar, o Bjorn, num discurso lá para toda a comunidade, acusa o Floki de ter matado o Athelstan. O Ragnar fica possesso de raiva, porque aí ele diz pro Bjorn, né, ele fala, agora que você expôs isso, né, eu serei obrigado a lidar com meu amigo desviante. Ele fala, agora, I'll have to deal with my deviant friend. O que isso mostra pra gente? Se vocês virem também, vamos pegar um outro exemplo antes, é aquela série Narcos. Na série Narcos, todo mundo sabia ali que os traficantes, né, que os chefes do cartel de Cali, principalmente a terceira temporada, todos sabiam que os chefes do cartel de Cali eram traficantes, né, por mais que eles viviam vidas ostentosas, mas transitavam tranquilamente pela sociedade, levavam vidas, né, eram admirados por muitas pessoas, mas todos sabiam que eles eram traficantes. E como eles compravam as autoridades, não eram presos, mas a partir do primeiro momento, assim que eles foram presos,
por mais que o governo, um minuto antes, tivesse uma cumplicidade com aquela criminalidade deles, quando eles foram presos, o governo não teve condições de soltá-los. Por quê? O que mudou? Né? Um minuto antes, o governo estava lá cúmplice dessa criminalidade toda, e um minuto depois, a partir do momento que eles foram presos, por uma ação isolada daquele agente Penha, o governo não teve mais como soltar esses traficantes e eles acabaram sendo deportados, né, e cumprindo suas penas lá nos Estados Unidos. É justamente esse tipo de fenômeno, nesse tipo de fenômeno que a gente pode identificar o que é a reação social ao delito. Um delito, ele só se torna realidade, uma realidade social, não uma realidade do mundo dos fatos, né? Ele só se torna uma realidade social, só é realmente etiquetado, tido como comportamento criminoso, quando a reação social ocorre. Né? Não basta a ação ocorrer, a reação tem que ocorrer também. No caso do o Regner não tinha necessidade, ele não precisaria punir o Flock a partir do momento que ninguém soubesse que ele fez aquilo, né? Ou que, sabendo, ninguém tivesse realmente apontado o dedo para ele e exposto aquela situação. Mas a partir do momento que a situação foi exposta, naquele momento a comunidade reagiu, né? E para que a norma fosse afirmada naquela sociedade, né, a partir de como o comportamento criminoso tomou uma publicidade, então ele precisa ser criminalizado concretamente naquele momento. Da mesma forma que na série Narcos, né? Todas as pessoas estavam ali, sabiam que aqueles cidadãos eram traficantes, mas a partir do momento que nenhuma agência de controle se manifestou, ninguém falou nada, então todos podiam fingir que nada estava acontecendo. Mas a partir do momento que a primeira prisão ocorre, aí se coloca em xeque a legitimidade de todo o sistema, a reação social ocorreu e a partir daquele momento, já que aquele comportamento foi exteriorizado, a criminalização concreta precisa ocorrer também. A gente pode pegar o exemplo do setor de operações estruturadas da Odebrecht, né? Todas aquelas pessoas que estavam lá, com certeza sabiam que aquilo era um departamento de pagamento de propina. Mas por que eles continuavam naquelas atividades e muitas vezes nem sentiam peso na consciência? Porque eram criados procedimentos, né, para normalizar aquelas condutas e como socialmente ninguém estava se manifestando sobre aquilo, né, aquilo foi uma conduta que foi se normalizando cada vez mais e mais e às vezes até para quem estava ali naquele departamento de operações estruturadas, batendo um carimbo, fazendo uma função burocrática qualquer, a pessoa até podia se enganar dizendo que não, ela estava só cumprindo uma função legítima ali. Por quê? Porque não houve a reação social ainda. Às vezes o mesmo comportamento provoca a reação social e às vezes quando outra ordem de pessoas pratica esse comportamento não provoca essa reação social, a mesma reação social. Esse é um dos pontos que a teoria do Labeling Approach tenta se aprofundar. Nós vemos em notícias de jornal, por exemplo, né, sempre que na periferia das cidades alguém é apreendido com drogas, por exemplo, aí é colocado, né, já se faz o etiquetamento automático, né, traficantes são presos. Agora, se a mesma apreensão ou uma apreensão até maior é feita num condomínio de luxo, por exemplo, é sempre colocado, né, aí já não se dá o etiquetamento da mesma forma. Se coloca pessoas de classe média, pessoas ricas foram apreendidas com drogas e muitas vezes, a dependendo do nível de poder que as pessoas têm dentro da sociedade, elas conseguem modular se essa reação social vai acontecer ou não. Então existem pessoas que estão mais suscetíveis, né, a entrar dentro do espectro das agências de controle e de sofrer uma reação social, por mais que muitas vezes cometam o mesmo comportamento de outras pessoas que não estão sendo criminalizadas, que não receberam essa mesma reação social. Um outro caso que a gente tem que abordar também é de comportamentos que muitas vezes são lesivos, né? Ninguém duvida que um crime de roubo, um crime de furto são comportamentos, principalmente no crime de roubo, por exemplo, que é mediante violência, são comportamentos lesivos à sociedade. Mas e se houverem comportamentos que, por serem muito complexos, a gente pega crimes tributários ou comportamentos que muitas vezes são muito lesivos socialmente,
porque tiram do orçamento público uma quantidade grande de dinheiro, ou a consequência deles é um sofrimento social muito grande, mas pela sua própria complexidade, pois eles se darem em ambientes fechados, através de um modus operandi que nem todo mundo consegue identificar, eles não são sequer criminalizados, esses comportamentos. Então, o critério nesse caso está sendo um critério puramente de lesividade social, de qual comportamento merece um desvalor maior do que outro, ou a gente está num ambiente mais profundo aí, simplesmente aquelas pessoas que cometem comportamentos que são sim lesivos socialmente, mas elas são mais facilmente alcançáveis pelo sistema de justiça criminal e pelo juízo e pela reação social das outras pessoas sofrem, e aquelas que estão um pouco menos suscetíveis às agências de controle e aos olhos da reação social ficam mais salvaguardadas. Então essas são perguntas e são questionamentos que a teoria do Labeling Approach traz, e no próximo vídeo nós vamos continuar um pouco mais com essas questões no nosso último vídeo sobre essa teoria sociológica da criminologia tão importante. Até lá! Curta, compartilhe, se inscreva no canal, como é que é? Mas YouTube é se Inscrever no canal, YouTube é inscrever no canal. E você que está acompanhando nossos vídeos, gostou do material? Então dê um like e se inscreva no nosso canal ainda. Então vocês conseguem... É foda, o povo gosta de me ligar quando eu tô aqui. O vídeo é pra adulto, né? Não pode ter palavrão demais, mas uma coisinha ou outra também. Exatamente. Ninguém é criança, né? Puta que pariu, eu tô completamente fodido.